Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo a respeito de aspectos práticos de um pré-natal. Na verdade, vamos falar do aspecto prático de um pré-natal de baixa complexidade, de um pré-natal de uma gravidez de baixo risco. Existe gravidez de alto risco, que exige algumas particularidades, que cada caso é um caso, nós vamos nos estender bastante e realmente não é o propósito desse vídeo. Então, vamos lá. Quando é que uma mulher deve procurar o seu médico, ginecologista e obstetra? O obstetra é o ginecologista que faz parto, na suspeita de uma gravidez. Quando ela está com atraso menstrual. E quando seria esse atraso menstrual? Passou 15 dias do atraso menstrual, não ocorre a menstruação, obviamente. Ela não tendo mais que 55, 50, 60 anos, tendo relações sexuais frequentes, não usando nenhum tipo de anticoncepcional, vamos supor, ela menstruou no dia 1º de junho, no dia 1º de julho não desceu, se aguarda 15 dias, ela deve procurar o seu ginecologista de confiança para que ele peça um exame chamado beta-HCG, que pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. Qualitativo diz se é positivo ou negativo, e o quantitativo diz em números, porque numa gravidez normal, a gravidez está dentro do útero, o que acontece? Esse beta-HCG ele vai duplicando a cada 48 horas, até que chega na 10ª semana de gravidez, atinge o valor máximo, dá uma pequena queda e depois sobe novamente. O valor inicial para saber se a paciente está grávida varia de laboratório para laboratório, mas a grande maioria considera 25 miliunidades por ml. Acima de 25 é positivo, e como falei, a gravidez normal vai duplicando a cada 48 horas. Quando chegar na 10ª semana, atinge o valor máximo, a pequena queda, depois sobe novamente. Então, confirma que ela está grávida. Em seguida, já se pede um ultrassom obstétrico inicial. Inicialmente, o ultrassom obstétrico inicial transvaginal. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, para saber se realmente tem nenê com batimentos cardíacos. O que a gente tem que observar nesse início de um ultrassom? Verificar se já tem um saco gestacional, que é aquele, vamos dizer assim, aquele local onde o nenê vai se alojar para que ele cresça durante toda uma gravidez. Normalmente, quando é que você observa o saco gestacional com o nenê lá dentro com batimentos cardíacos? No ultrassom obstétrico transvaginal, por volta de umas 6,5 a 7 semanas. Caso você não observe, podemos repetir esse ultrassom uma semana para mais, e caso infelizmente não vir o nenê com batimentos, a gente considera como aborto. Esse é um dos motivos para verificar se tem nenê lá dentro com batimentos cardíacos. Um outro motivo para saber de quanto tempo a paciente está. Muitas mulheres, elas se confundem com a data da última menstruação. Aquelas têm certeza, realmente bate com a data do primeiro ultrassom. O que é bater? Ou dar exatamente a data, ou uma diferença pequena, de 3 a 5 dias, ou para mais ou para menos. Se deu exatamente a data, ou uma diferença pequena, de 3 a 5 dias, ou para mais ou para menos, significa isso? Que a data está correta. Agora, se deu uma diferença bem maior que isso, vamos supor, 15, 20, 30 dias, ou para mais ou para menos, a data dela está errada, então nós temos que considerar o tempo de gravidez pela data que está aproximada no ultrassom. A gente fala aproximada, porque o ultrassom realmente ele dá essa aproximação, porque você joga uns dados daquilo que você calcula, por exemplo, tem o comprimento do saco gestacional, o comprimento da cabeça-cauda, cabeça do nenê até a cauda, que a gente considera, e joga isso dentro de um software que tem dentro do ultrassom, e ele calcula aproximadamente de quanto tempo está a gravidez. Normalmente a gente verifica, né? Gestação, por exemplo, de 10 semanas, 3 a 5 dias para mais, 3 a 5 dias para menos, uma semana para mais, uma semana para menos. Um outro motivo para saber se a gravidez está dentro do útero ou não é a gravidez tópica ou ectópica. Porque se for gravidez ectópica, a gente sabe que infelizmente essa gravidez não vai para frente. Mais um outro motivo, pedi um ultrassom logo no começo, para saber se existe um nenê ou mais de um. Gravidez gemelar. Quando a gente fala gravidez gemelar, é um termo genérico para 2 ou mais.
aquilo que nós falamos, gravidez gemelar, ou trigemelar, ou quadrigemelar, que é mais raro, normalmente essas gravidezes trigemelar, quadrigemelar, se for acontecer, acontece por métodos de reprodução assistida. A gente fala que é uma dupla, tripla, quádrupla felicidade para a futura mamãe, porém, uma dupla, tripla, quádrupla preocupação para nós médicos, que gravidez gemelar é uma gravidez de alto risco, podendo levar a hipertensão, podendo levar a trabalho de parto prematuro, podendo levar até aborto. Para saber como é que está a quantidade de líquido, o neném fica dentro de uma piscina chamada de líquido amniótico, a famosa bolsa das águas. Quando a gente vai falar que estourou essa bolsa, é que está saindo esse líquido, pois para cada fase de gravidez, uma quantidade de líquido normal para aquele período que está de gravidez. Para saber se não tem descolamento de placenta. Aqui está o útero, aqui está a placenta. A placenta é uma estrutura que gruda no útero, adere ao útero. Tem que ficar bem aderida e ela vai se afinilando. É um conjunto de uma massa, tem um conjunto de vasos que vai se afinilando, vai se afinilando, vai se afinilando. Termina num cordão, que é o cordão umbilical, que através da placenta e do cordão umbilical, a futura mamãe passa todos os nutrientes, alimentos, gases para o neném que está sendo gerado. Se a placenta estiver bem colada, em condições normais, assim, está bem colada, bem aderida, ela passa tudo. Se tiver um pouco colada, passa alguma coisa, só que não passa tudo, já começa a formar um coágulo. Agora, se descolou de vez, aqui está o útero, aqui está a placenta, aqui está o cordão umbilical e aqui está o neném. Então tem esse espaço que não passa mais nada. E não passando mais nada, infelizmente, essa gravidez não vai mais para frente. Por que nós estamos falando isso? Se a gente observar, se nós observarmos no começo, no meio ou no final, que existe um descolamento de placenta, já orienta a futura mãe a não fazer esforço, a não carregar peso, não ter relação, senão ela descola de vez. E ninguém quer isso. Então, esses são um dos motivos de a gente pedir um ultrassom logo no começo. Para saber se a data da última menstruação está batendo com a data que ela referiu. Um outro motivo. Para saber se a gravidez é gemelar ou não, se a gravidez está dentro do útero ou não, para saber se não é descolamento de placenta, a quantidade de líquido. Em seguida, a gente já pode pedir aqueles exames laboratoriais. São exames de sangue, exames de urina, varia de serviço para serviço, um hemograma completo, para saber se ela tem ou não anemia, que a grávida tem tendência a ter uma anemia por deficiência de ferro, chamada de anemia ferropriva, ferro e falta D. E nos últimos meses, quem precisa desse ferro não é só a mãe ou o neném que está sendo gerado, no grupo sanguíneo chamado de ABO-RH, para saber se é do grupo sanguíneo positivo ou negativo. Se for do grupo sanguíneo positivo, tanto faz o grupo sanguíneo do nenê. Agora, se ela for do grupo sanguíneo negativo, tem que pedir o grupo sanguíneo do pai e aguardar o grupo sanguíneo do nenê que vai nascer. Mãe que é negativa, marido que é positivo, nasce com sangue positivo, tem que pedir um teste na gravidez chamado teste de Cumbis. Se o teste de Cumbis deu positivo, o que significa isso? Está tendo passagem de sangue do nenê para o sangue da mãe. O sangue da mãe reage, querendo destruir o sangue desse nenê que está sendo gerado e criando uma memória para destruir quem? O sangue de um próximo nenê que vai nascer. Nesse caso, você entra com uma vacina chamada de Rogan ou Matergan até 72 horas após o parto, para evitar que isso aconteça não só nessa, uma próxima gravidez também. Aquela sorologia para aquelas doenças que podem ser congênitas, que significa ser congênita, que o bichinho que causa a doença, eventualmente ele pode atravessar a placenta, atingir a criança e causar algumas malformações, que é a rotina na grande maioria das gravidezes. Sorologia para toxoplasmose, rubéola, para sífilis, para HIV. Hoje em dia se pede HIV para todo mundo, depende se a mulher tem risco ou não para AIDS. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ninguém obriga, mas preconiza que se peça esse exame. Se estiver no começo, a gente consegue evitar a chamada transmissão vertical, que é a passagem do vírus do HIV da mãe para a criança. Sorologia para hepatite B, sorologia para hepatite C, que para tentarmos evitar que o vírus da hepatite B e C passe através da placenta, pelo cordão umbilical de criança, podendo causar hepatite na criança, em alguns casos até ser fatal. No início, um exame chamado de glicemia de jejum, que é a concentração de açúcar no sangue de jejum, para saber se a mãe tem diabetes. O diabetes na gravidez pode causar algumas malformações no final da coluna da criança, pode ser devido à mãe ser diabética, aquele que nasce com mais de 4 quilos, das duas ou uma, ou vem de mãe saudável ou vem de mãe diabética. Aí o neném nasce, tem uma queda violenta de açúcar e mais para frente pode ter diabetes. Já é provado que mais de 100 mulheres gordas, obesas, que adquirem diabetes na gravidez, mais da metade, mais de 50%, não vai ter diabetes só nessa gestação. Vai ter diabetes pelo resto da vida. Então a importância de pedir esse exame e mais 2 exames relacionados, que é a urina 1 e a urocultura. Urina 1 para saber se tem infecção de urina e a urocultura para saber que tipo de bactéria está causando infecção. Porque se tiver infecção de urina, a gente verifica por quê? Pela urocultura. Infecção de urina na gravidez pode ser uma das principais causas ou de aborto
ou de trabalho de parto prematuro. Aborto quando, infelizmente, se perde a criança até as 20 semanas de gestação, e o TPP, trabalho de parto prematuro, quando a paciente começa a ter contração das 20 até as 37 semanas, que a gente sabe que a partir da 37ª semana, o neném está pronto, preparado para nascer. Nós, médicos, consideramos o tempo de gravidez por semanas. Então, dando uma noção para vocês, se vocês considerarem que a cada 4 semanas termina o mês, fica mais fácil a gente considerar o tempo de gravidez também. Tem mês que tem 5, tem mês que tem 4. Num cômputo geral, considerar que todos tenham 4 semanas. Então, a maior parte tem 4 semanas. Até um determinado momento, nós vamos fazer essa conta. Então, vamos lá. O primeiro mês termina com quanto? Com 4 semanas, o segundo com 8, o terceiro com 12, o quarto com 16, o quinto com 20, o sexto com 24, o sétimo com 28 e o oitavo com 32 semanas. Aí que vem o grande detalhe. Das 32 até as 37 semanas, o que seria isso? Um pouco mais que 8 meses. Vamos chamar assim, porque o neném está pronto, preparado para nascer a partir de 37 semanas. O que é 37 semanas? Quando o pulmãozinho dele ou dela já podem sair dentro do útero, a princípio, sem nenhum problema. De 37 até 40, vamos lá, 37, 38, 39 e 40 é o 9º mês. 40 semanas é a data que se completa o 9º mês, que a gente fala que é o DPP, data prevista, ou data possível, ou data provável do parto. Numa gravidez de baixo risco, que a gente está falando a princípio somente dela, na grande maioria dos serviços é assim, até 32 semanas a paciente vem de mês em mês, das 32 até as 37 de 15 em 15, das 37 até as 40 de semana em semana. Só para exemplificar para vocês, isso aqui é um disco obstétrico, né? Que obstetrícia é a parte da ginecologia que estuda o período de gravidez da mulher, também conhecido como disco gestacional, que vem de gestação, que é a mesma coisa que gravidez. Então aqui em cima é o calendário. Então vocês podem observar, vamos lá, aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar bem para vocês, aqui ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aqui embaixo são os dias dos meses. O que varia, obviamente, é somente fevereiro, que pode ter 28 ou 29 dias, dependendo se o ano é bissexto ou não, tá? Falei, de 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto. Então, vamos supor que a paciente referiu que a data da última menstruação foi dia 1º de julho. Aqui embaixo são as semanas, certo? São as semanas. Então, vamos supor que ela referiu que a data da última menstruação foi dia 1º de julho. Está aqui. Existe, nós calcularmos o tempo de gravidez, um autor chamado Nageli, que na medicina não é para quem inventa, é para quem estuda. Regra de Nageli. Você soma 7 ao dia e tira 3 do mês. Por exemplo, data da última menstruação, 1º de julho. 1 do 7. A gente soma 7 ao dia e tira 3 do mês. 1 mais 7, 8. 7 menos 3, 4. 8 de abril é a data provável do parto. Então, 1º de julho, isso aqui, só para mostrar para vocês, isso aqui roda, né? Então, 1º de julho, tá aqui. 1º de julho. 37 semanas, quando ele está pronto, preparado para nascer, tá dando mais ou menos aqui, ó. Lá pelo dia 15 de março, 15 de março, tá? E a data provável do parto, lá pelo dia, como falei para vocês, aqui 8 de abril, certo? 8 de abril. Eu sei que não dá para ver direito, porque está um pouco invertido, mas aqui, 8 de abril, que é a data provável do parto. Está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Está aqui, ó. 8 de abril. Tá? Aqui. Então, essa é a regra que a gente faz para calcular o tempo de gravidez, tá, por semanas. Olha, a gravidez pode até 42 semanas. Aqui de 40 até 42 semanas, estudos mostram que ele pode correr alguns riscos. Tá? Riscos de diminuir a quantidade de líquido que ele fica, a maior chance de enrolar o cordão no pescoço. Começa a diminuir a quantidade de líquido amniótico, onde o neném está também. Dá para ir das 40 até as 42 semanas? Dá, mas desde que faça um controle rigoroso das condições de vida
dentro do útero materno, chamada vitalidade fetal, através do exame chamado cardiotocografia, que é como se fosse um eletro do coração do neném, e através de exame de ultrassom para ver como é que está a velocidade de vasos que estão chegando às artérias, aos vasos do neném que está sendo gerado, chamado ultrassom com Doppler velocimetria. Bom, quais os exames que a gente faz durante um pré-natal? A gente verifica peso, pressão, a altura do útero e ouvir o neném. Porque peso e pressão não pode engordar muito. Tá? Aquilo que a gente fala, tá? O maldito e velho excesso de peso pode trazer complicações seríssimas na gravidez. E uma das principais complicações é a hipertensão. E sem querer assustar, aquilo que a gente fala, a hipertensão que mais mata a mãe no início da gravidez. O ideal é que a paciente engorde de 8 a 12 quilos na gravidez inteira, pelo menos 1 quilo a 1,5 kg por mês. Se começar a engordar muito, não é que vai acontecer, a chance é maior. E aconteceu que a principal complicação que existe na gravidez, que é a hipertensão, quer dizer, pressão alta, e sem querer assustar, aquilo que eu falo para os pacientes. Hipertensão, pressão alta é o que mais mata a mãe durante a gravidez. Cuidado com o peso. Normalmente, a pressão de grávida ela é baixa. O que é pressão arterial? É a força com que o sangue faz na parede dos vasos. Em condições normais, o vaso é pequeno. O sangue faz uma certa força. Por alteração hormonal, dilata os vasos. Então, o sangue tem mais espaço para fazer menos força. Por isso que a pressão de grávida ela cai. Então, é muito comum, por exemplo, 9/5, 10/6, 11/5. O que não pode ser muito alto. Além de peso e pressão acima das 16 semanas, a gente verifica a altura do útero. Porque nessa fase, quando a barriga da mãe já está proeminente, é a altura do útero, não é a altura do neném. Para saber se o neném e o útero estão crescendo de acordo com o tempo de gravidez. Porque a gravidez vai evoluindo, vai indo. Só que o neném e o útero às vezes não crescem de acordo com o tempo de gravidez. Pode ter um crescimento menor, chamado de RCUI, que é o famoso retardo de crescimento intrauterino, podendo levar o neném pig, ao neném pequeno para a idade sexual. Em outras palavras, nem o útero, nem o neném, nem o cérebro do neném cresceram para aquele período de gravidez. Tem 1 milhão de causas que levam a isso, 2 principais, fumo e bebida. Olha o que o fumo faz, gente, aquilo que eu falo, tá? Se a mãe fuma logo cedo, eu envolvo o aspecto ético. Que moral ela vai ter para que o seu filho, tiver adolescente, comece a fumar? Não tem moral nenhuma. Então, vamos supor que ela está com umas 30 semanas de gestação. Um exemplo, com 30 semanas em condições normais, a altura do útero tem que bater em média com o tempo que ela está de gravidez, mais ou menos 29, 30, 31 centímetros. Se com 30 semanas é uma altura uterina de 20 centímetros, alguma coisa está errada. Provavelmente é um retardo de crescimento intrauterino, podendo levar o neném pig, ao neném pequeno para a idade sexual. Agora, imaginar o contrário, que ela está com 20 semanas e deu uma altura uterina de 30, 35, ou está gerando gêmeos, que os gêmeos aumentam o tamanho da barriga, ou eles podem gerar cuja mãe é diabética, aquilo que eu falei no começo. Mãe que é diabética, em alguns casos, fazendo um neném nascer com mais de 4 quilos. Nós falamos que é o chamado feto macrossômico. Ou, infelizmente, está gerando mal formado. A barriguinha dele é pequena, ou dela, a cabeça dele é gigante. Não ocupa útero. Quer dizer, ocupa útero acima do valor esperado. Quer dizer, não é só medir a altura do útero. Você tem que interpretar aquilo que você está fazendo. E ouve, né, com o aparelho que é o sonar, que é acima das 16, 17 semanas dá para ouvir. E a frequência cardíaca é muito rápida. 120 até 160 batimentos por minuto, com meio de 140. Então, peso, pressão, acima das 16 semanas, além de peso e pressão, a altura do útero e ouvir o neném. Outros exames de ultrassom que nós pedimos, a gente, numa gravidez de baixo risco, a gente pode pedir o ultrassom estético morfológico do primeiro trimestre, que é de 9 até 14 semanas, para avaliar principalmente 3 estruturas, a tal da translucência nucal, que é a medida da prega nucal, para saber se o neném e o útero estão crescendo de acordo com o tempo, para verificar o quê? Existe aqui essa medida prega nucal, se verifica, chamada translucência nucal. Depende, até 2,5 milímetros, a gente espera que é normal, dependendo da época que está de gravidez. Acima disso, você tem que conversar com o casal para saber se estão dispostos a fazer um procedimento chamado de amniocentese, que é a punção do líquido amniótico, para saber se tem cromossomo a mais ou a menos. Para saber se tem as chamadas aneuploidias. Aneuploidias, cromossomo a mais ou a menos. Por exemplo, síndrome de Down, cromossomo a mais no par 21. Síndrome de Edwards, cromossomo a mais no par 18. Síndrome de Patal, cromossomo a mais no par 13.
A gente sabe que algumas síndromes são compatíveis com a vida e outras não são, mas aquelas que forem vão ter alteração, porque são alterações cromossômicas, ou para mais ou para menos. Se tem a presença ou ausência do osso nasal, a ausência do osso nasal pode indicar uma formação. E como é que está uma estrutura chamada ducto venoso, que é um conjunto de vasos, tiver alterado também pode indicar uma formação. Então, além de dizer de quanto tempo está, esse ultrassom morfológico do primeiro trimestre vai verificar essa medida da nuca, que é a tal da translucência nucal, a presença ou ausência do osso nasal, e como é que está essa estrutura chamada de ducto venoso, por um parâmetro chamado de onda A, que logicamente ninguém é obrigado a entender que isso é um termo científico, se verifica isso no ultrassom. Já o ultrassom morfológico do segundo trimestre, quando ele está totalmente formado, que é de 20 a 24 semanas, consegue observar 100% das malformações? Não, não consegue. Consegue observar até quanto? Até mais ou menos 85%. Se 85% das malformações forem investigadas e tiver tudo em ordem, provavelmente as outras 15 também estão. Se tiver com as pernas abertas, na grande maioria das vezes dá para ver muito bem o sexo. Certo? Quando é que a paciente deve ir à maternidade? Nas seguintes situações. Pensantes em uma gravidez de baixo risco, que está indo tudo bem, depois está iniciando o 9º mês, já está com 37 semanas em diante. Quando ela perceber essas seguintes alterações. Começar a ter aquela dor, no chamado baixo ventre na barriga de 5 em 5 minutos, uma dor que começa nas costas, vai para frente, vai tomar algum analgésico, não melhora, e a dor cada vez mais está diminuindo o intervalo de tempo. Começar a perder líquido, escorrer pela perna, molhar a calcinha, que provavelmente estourou a bolsa, está saindo o famoso líquido amniótico. Sai muito sangramento, não é comum ter muito sangramento, você tem que pensar um descolamento de placenta, a chamada placenta baixa, que é a placenta prévia, ou o neném parar de mexer por mais de 4 horas. Aí sim procurar o seu médico de confiança ou um pronto-socorro para saber qual que vai ser a decisão, se vai internar para fazer o parto ou não. E em relação ao tipo de parto, obviamente tem que observar qual que é a indicação. Cesariana a gente faz por algumas indicações, tá certo? Mas de preferência, a natureza tem que, entre aspas, vingar. Tentar um parto normal. Caso não dê certo, tá? Se indica a cesariana e a gente pode falar num outro vídeo quais são as principais indicações de cesariana. Então, nesse vídeo, tá? Para não ficar muito extenso, a gente falou dos aspectos práticos de um pré-natal de baixo risco. Como falei, de alto risco, para cada caso é um caso, esse vídeo vai se estender bastante. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, divulguem, se inscrevam no meu canal, dê um like. Temos muito mais vídeos. Um grande abraço, muita saúde, muita prosperidade. Até o próximo vídeo.